Vamos começar a... Um, dois, três. Faltava algum... já está. Já está a funcionar. Pronto, falta entre nós ainda o Sr. Presidente de Câmara, que está na sala, imprimir uns documentos, entretanto há de chegar, os senhores vereadores também vão chegando. Não tenho conhecimento que nenhum vereador, por alguma razão, não pudesse estar, portanto, em princípio, teremos todos connosco esta noite. Vamos dar posse a alguns elementos, atendendo a que chegou novamente o pedido de suspensão do membro Mário Balsa. Vamos dar posse então a Fernanda Maria Matos Lopes. Boa noite. Ata de instalação de um novo membro da Assembleia Municipal do Entroncamento. Começou à hora. Aos 28 dias do mês de setembro de 2015, nesta cidade do Entroncamento, no edifício dos Passos do Conselho, onde eu, João António de Matos Lérias, Presidente da Assembleia Municipal, me encontrava, para os efeitos do disposto à linha J do número 1 do artigo 30º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e atento o estabelecido no número 1 do seu artigo 79º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5A/2002, de 11 de janeiro, se procedeu à instalação de um novo membro, pelo facto do Sr. Mário André Balsa Gonçalves ter requerido a suspensão do seu mandato. Da Sra. Fernanda Maria de Matos Lopes, residente nesta cidade, na Rua Dr. Eugênio Viana de Lemos, número 8, primeiro esquerdo, portadora do cartão de cidadão, número 10.147, eleita para aquele órgão do Conselho por sufrágio universal e direto, em ato realizado no dia 29 de setembro de 2013. Verificada a conformidade formal do processo eleitoral com a identidade eleita, após esta ter prestado juramento legal, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal declarou a investida nas suas funções, do que para se lavrar se constou a presente ata, que vai ser assinada por todos os intervenientes e subscrita por mim, Célia Leal Agostinho, primeira secretária da Assembleia. Juro por minha honra, cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado. Pode sentar na sua bancada. Chegou à mesa também o pedido de suspensão do mandato por período inferior a 30 dias da Marisa Parreira. Vai tomar posse o Sr. Mário Matos. Escusando da leitura das disposições introdutórias para a ata de instalação de um novo membro, João António de Matos Lérias procedeu à instalação de um novo membro pelo facto da Sra. Marisa Sofia Cordeiro Parreira ter requerido a ausência por um período inferior a 30 dias do Sr. Mário de Matos Rodrigues, residente nesta cidade, na Rua Estados Unidos da América, número 1, resto de chão direito, portador do cartão de cidadão número 2.224.671, eleito para aquele órgão do Conselho por sufrágio universal e direto, em ato realizado no dia 29 de setembro de 2013. Verificada a conformidade formal do processo eleitoral com a identidade do eleito, após este ter prestado juramento legal, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal declarou investido nas suas funções, do que se para constar se lavrou presente ata, que vai ser assinada por todos os intervenientes e subscrita por mim, Célia Leal Agostinho, primeira secretária da Assembleia Municipal. Juro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado, Sr. Mário. Pode sentar na sua bancada. Encontramos-nos então com a Assembleia completa.
E vamos então dar início a esta Assembleia. Desde já eu agradeço este período experimental e parece que tem corrido bem, que hoje temos a transmissão em direto, quer pelo entroncamento online, quer pela TVE também. Portanto, tem havido um bom acolhimento e eu espero que os munícipes, seja por motivo for, não estão aqui para conosco participar nesta Assembleia, tratando-se de uma Assembleia ordinária, em casa possam aperceber-se do debate e perceber, no fundo, como funciona uma Assembleia e os assuntos que são aqui tratados. É extremamente positivo e aqui fica mais uma vez o agradecimento desta Assembleia aos órgãos de comunicação social pelo interesse em levar esta mensagem e esta discussão política até casa dos nossos municípios. Temos 3 atas para aprovar. Convosco a ata número 10 de 27 de fevereiro de 2015. Eu relembro que nesta ata, nesta sessão, não esteve presente o deputado Mário Balsa, a Sara, a Carla e o presidente Ezequiel Estrada. Em relação a esta ata, alguém se quer pronunciar? Já foi entregue com muita antecedência para que pudessem ver. Ninguém? Quem vota contra? Quem se abstém? 3 abstenções. Está aprovada a ata número 10. Relativamente à ata número 11... Então, vamos novamente. Em relação à ata, vou colocar novamente a votação. Ata número 10, de 27 de fevereiro de 2015. Não estiveram o Mário Balsa, a Sara, a Carla e o Ezequiel nesta sessão. Eu só estou a dizer isto para que as pessoas, pronto, se apercebam, não é? Em relação a esta ata, Luís Grácio, quer usar a palavra? Faz favor, o Bloco de Esquerda. Sim, obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. A questão, eu sinceramente neste momento nem sei qual das atas é, mas há aqui uma ou duas atas que têm algumas expressões que me parece que sejam uma interpretação da gravação. E eu tomei nota já e fiz as devidas correções. Não tive a oportunidade, foi de enviar para o Sr. Fernando Marcelo no sentido da correção. Eu vou votar favoravelmente à ata, porque são questões de pormenor e de sentido, de frases, e depois enviarei as correções que já observei. Sim, senhor. Agradeço que faça chegar, então, aos serviços da Assembleia essas correções ou esses lapsos. Senhor Mário, faz favor. Eu não estive cá nesses trabalhos. Sim, eu compreendo. Então, Sr. Presidente, agradeço que esteja ligado o microfone de cada vez. Sr. Presidente da Assembleia da Junta. Sr. Presidente, efetivamente eu não tinha percebido que estava a ser votada, portanto, a ata de fevereiro, uma vez que já houve mais 2 assembleias depois. Peço desculpa, mas a minha votação vai ser de abstenção, precisamente por não estive presente. Obrigado. Peço que desligue os microfones para termos aqui um som em condições. Então, colocando a ata número 10 de 27 de fevereiro à votação, sabendo-se que vão chegar algumas correções de pequenos lapsos que a ata terá, mas que não afeta efetivamente o seu conteúdo, não é? Coloca à votação quem vota contra, quem se abstém. 4 abstenções. Está aprovada a ata. Relativamente à ata número 11, de 29 de abril de 2015. Relativamente a esta sessão, não estiveram presentes o Sr. Mário Balsa, a Carla e a Marisa. Relativamente à ata, quem vota contra? Pretende usar a palavra? Faz favor. Sim, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Relativamente à ata número 11, eu na última Assembleia não me pronunciei sobre esta ata, nem sobre os trabalhos, porque a ata não tinha sido entregue para análise. Como devem estar recordados, houve um ponto, de certa forma polémico, quer no processo de votação, quer na discussão, acerca de um monumento sobre uma confissão religiosa. E nessa discussão, eu inclusivamente fiz propostas orais no sentido da votação ser adiada, que não foram consideradas para a mesa. Questionei até inclusivamente a mesa, vejo agora na ata que essas transcrições estão colocadas, que se fosse necessário passaria a escrito a proposta que tinha feito. Deu um processo muito confuso de votação, a própria decisão da Assembleia não é clara, não se sabe, pela leitura da ata não se sabe o que é que se votou. Foi retirada uma decisão da Assembleia que já foi enviada para nós antes da ata, a definir a aceitação da Assembleia sobre o ponto em causa, sob uma decisão que me parece que era um pouco extrapolar o que a discussão do ponto tinha. E, portanto, considero que a mesa deve ponderar se a decisão que foi tomada, considerada tomada pela Assembleia, acolhe efetivamente o que foi proposto à Assembleia. Sr. Deputado, em relação a esse assunto, eu posteriormente, até em relação a essa questão, na altura não tinha comigo o Código de Procedimento Administrativo, mas tinha uma vaga ideia de que em determinadas questões, como foi aquela que no fundo foi o Executivo, tentou saber qual era a sensibilidade da Assembleia relativamente a um assunto. Não se tratava de deliberar ou de tomar uma deliberação em relação a um assunto, votar contra ou votar a favor. E, portanto, em relação aos assuntos que o Executivo traz à Assembleia, no sentido de colher a opinião ou tentar perceber a sensibilidade deste órgão em relação a determinado assunto, a Assembleia funciona aí com funções consultivas. E o Código de Procedimento Administrativo o que diz é precisamente, eu não tinha comigo e a votação foi muito imprecisa, que neste tipo de questões, mesmo os órgãos deliberativos, não pode haver abstenção. Ou tem que votar a favor ou votar contra. A abstenção não pode existir. Portanto, está aí, tenho aqui o Código de Procedimento Administrativo, mais tarde verifiquei que era assim. Portanto, o que significa que há inutilidade daquele ponto em relação foi votado. A ata espelha aquilo que se passou, mas de facto não terá grande validade porque aquele ponto no fundo funcionou para nós discutirmos aqui aquele assunto. Se posteriormente da parte da Câmara Municipal de existir interesse, quando a questão for colocada de uma forma mais séria ou mais interessada pela organização relativamente ao assunto, se for trazido, será apreciado. Foi uma mera apreciação que nós fizemos, mas de qualquer forma a ata retrata aquilo que se passou na sessão. As nossas atas, aliás, até são extremamente trabalhosas. O que a lei diz é que as atas devem ser um resumo, não é? E do que se passa na sessão. Estas atas são autênticas transcrições daquilo que se passa na sessão, portanto. E pelo menos não deixa margem para dúvidas. Portanto, aquilo que se passou na altura e a votação, aquela votação é perfeitamente, a que tivemos na Assembleia, é perfeitamente ineficaz, de ineficácia nula. Foi uma conversa que tivemos e foi uma abordagem que fizemos em relação a uma questão da parte da Câmara Municipal, porque não pode efetivamente ser considerada. Mas, de qualquer forma, foi o que ocorreu na sessão e aquilo que está escrito, o Sr. Deputado, foi como a sessão se desenvolveu. Faz favor. Só uma pequena questão, não vou polemizar acerca disso, como é óbvio, mas só para referir que eu acho importante e interessante até que o Executivo proceda à auscultação da Assembleia sobre determinados assuntos. Considera que aquele assunto concretamente nem devia ter sido votado. Acho que a auscultação era correta, não ponho em causa. Era difícil haver unanimidade, porque para haver unanimidade todos tinham estado de acordo e havia ideias diferentes.
E numa Assembleia é o mais natural, é haver ideias diferentes. Há formas de ver os assuntos de forma diferente de cada uma das forças que aqui estão representadas. O que eu coloco em causa é a forma como foi dirigido o processo e, tendo em conta que havia propostas no sentido da retirada do ponto, se fosse necessário passar a escrito, uma vez que era uma proposta oral, o que eu sugiro é que nas próximas situações análogas a esta, haja cuidado da parte da mesa relativamente à condução dos trabalhos. Sim, senhor, Sr. Deputado. Serão acolhidas as sugestões. Coloco então em votação a ata número 11 de 29 de abril de 2015. Quem vota contra? Quem se abstém? 2 abstenções. Foi aprovada por maioria. Eu sei, Sr. Mário, eu sei. Ata número 12 de 29 de junho de 2015. Nesta sessão da Assembleia não estiveram presentes o Sr. Deputado João Canaverde, a Fernanda Rolo, António Ferreira e a Marisa. Penso que são estas 4 pessoas, os 4 membros da Assembleia que não estiveram presentes. Fica o alerta feito, de qualquer forma. Quem vota contra? Quem se abstém? 3 abstenções. Foi aprovada por maioria. Farei chegar uma correção na ata na página 12, acerca de uma frase que disse ao Sr. Marcelo. Sim, sim. Onde diz na página 12, Largo das Comunidades, devia ser Largo da Rua José Afonso. Pronto, vai fazer chegar essa pequena correção. É uma pequena correção que em nada altera o conteúdo da própria ata. Iniciamos agora aqui o período. Só para dar conhecimento, chegou, portanto, relativamente ao acordo de pagamento à EDP, que nos foi enviado por parte da Câmara Municipal. Portanto, este assunto foi enviado à Assembleia para dar conhecimento a todos os eleitos desta Assembleia. Não sei se alguém pretende usar a palavra, é para conhecimento. Tiver a oportunidade de ler a documentação, não havendo nenhum assunto ou alguém que queira fazer a sua intervenção. Passamos à frente para dizer-vos também que chegou da parte da Assembleia de Freguesia de São João Batista uma recomendação. Esta recomendação referente ao IMI, referente às taxas do IMI, ou IMI familiar, digamos assim, como está agora em voga. Na sessão da Assembleia de Freguesia de São João Batista, que decorreu semana passada, os eleitos na Assembleia aprovaram por unanimidade uma moção e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia conversou comigo e, portanto, ele, enquanto Presidente de Junta, remeteu esta moção para a Assembleia, esta recomendação para a Assembleia, para aqui ser discutida entre nós. Este é um dos assuntos que vamos aqui discutir. Eu pensei muito se valeria a pena discutir este assunto agora, uma vez que não vamos aqui tratar da questão do IMI, será numa próxima sessão, numa próxima Assembleia, se devíamos reservar isso para uma Assembleia onde abordássemos o assunto, ou se seria oportuno ter esta discussão agora. Até porque alguns elementos desta Assembleia suscitaram a necessidade de ter alguns números ou de ter alguns dados e, portanto, eu enviei ao Sr. Presidente da Câmara um e-mail solicitando esses dados que foram pedidos e que têm a ver precisamente com o IMI. Mas, uma vez que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o Rui Maurício, me fez chegar esta recomendação, eu tenho que a apresentar. Nós podemos decidir, e portanto eu posso colocar, eu já vou dar a palavra ao deputado António Ferreira, colocar à vossa consideração a discussão desta recomendação hoje,
se é oportuno ou se ficará para uma próxima sessão. Mas, de qualquer forma, eu tinha que a trazer aqui sob pena de não ter sido chamado a isso e omitir aqui o conhecimento de uma documentação que surgiu de uma outra autarquia, não é? Portanto, é para tentar saber qual é a vossa opinião e se decidirmos aqui hoje discutir esta recomendação, portanto, vamos discutir e vamos votar. Se decidirmos adiar, podemos adiar para uma próxima sessão. António Ferreira, faz favor. É evidente que nós preferíamos que este assunto fosse discutido numa próxima reunião, até porque eu tinha solicitado ao Sr. Presidente para nos facultar alguns elementos em termos de coleta de IMI. E qual a situação neste momento em termos de evolução dessa mesma coleta. Ou seja, houve uma alteração, uma avaliação dos prédios urbanos, portanto há circunstâncias novas e nós não sabemos ainda qual é o resultado efetivo, portanto, dessa coleta. No entanto, aquilo que eu acho é que podemos fazer alguma discussão sobre isto. Podemos fazer alguma discussão, até porque o assunto é pertinente e o assunto foi lançado agora e não foi por acaso. É só. Se decidirmos fazer a discussão, tudo bem. Eu tinha mais alguma coisa para dizer. Senão... Eu, de qualquer forma, vou colocar à vossa consideração se discutimos ou se adiamos. Pedro Gonçalves, faz favor. Bem, ainda bem que o assunto vem, porque se não viesse por outro meio, teria sido eu a trazer-o. Faz todo o sentido ser hoje discutido, porque estamos a 2 meses, e daqui a 2 meses vamos estar a ter outra Assembleia, onde as câmaras têm que comunicar o IMI e as famílias têm que fazer o pedido da mesma isenção. Por isso faz todo o sentido ser discutido e debatido hoje. Existe abertura por parte do CDS-PP para ser discutido e debatido hoje e para poder chegar a um consenso a posterior com o Executivo. Senhora? Fernanda Alves, faz favor. Bom, relativamente a este assunto, considerando que talvez seja um pouco extemporâneo, mas também não vimos qualquer problema se o assunto for discutido e, portanto, se assim entendermos, era preferível que não o trouxéssemos de facto hoje. Penso que numa outra altura teríamos dados mais fidedignos e, portanto, nós vamos pôr à votação, se o PS entender, e depois a bancada tomará a sua decisão. Da parte do PSD? Sr. Presidente, nós estamos absolutamente, bom dia, boa noite a todos, estamos absolutamente disponíveis para discutir o assunto, já o falamos na última sessão e, portanto, se assim o entender, podemos discuti-lo já hoje, aliás, porque faz sentido, visto que é agora que se está para o orçamento para 2016 e não chegarmos cá na próxima Assembleia com o orçamento fechado, sem sequer esta casa ter sido consultada sobre as grandes prioridades. Muito obrigado. Sim, senhor. Então vamos discutir, pelos vistos, este assunto hoje. Alguém vota contra que isto seja hoje discutido e apreciado? Alguém se abstém? Portanto, é um assunto que vamos discutir neste período antes da ordem do dia. Começamos então precisamente por este assunto. Quem pretende usar a palavra? Esta foi uma recomendação. Eu, se calhar, passo a ler a recomendação. Ela foi entregue por parte da Junta de Freguesia à Assembleia e, portanto, não sei se o Sr. Presidente da Junta quer ler ou quer... Então, vamos fazer uma coisa. A mesa vai ler a recomendação que veio da parte da Assembleia de Freguesia. Vou passar à Sra. Secretária. Em conformidade com a recomendação apresentada na última sessão da Assembleia de Freguesia de São João Batista, em Troncamento, realizada a 22 de setembro de 2015, a mesma foi aprovada por unanimidade com o seguinte teor. De acordo com o Orçamento Geral do Estado para 2015, os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem fixar uma redução da taxa de IMI no valor correspondente a 10% para casais com um filho, 15% para os que têm 2 filhos e 20% para os que têm 3 filhos. Temos acompanhado este assunto nos meios de comunicação social,
que vão dando notícias da quantidade de municípios já aderentes a esta iniciativa, que vem beneficiar as famílias e, nomeadamente, as que reúnem aquelas condições. Neste contexto, os membros da bancada do Partido Social Democrata com assento na Assembleia de Freguesia de São João Batista recomendam ao excelentíssimo Sr. Presidente do Executivo que este assunto seja por si comunicado na próxima reunião da Assembleia Municipal, que deverá ocorrer antes de 30 de novembro. Com esta recomendação, pretende-se que a Câmara Municipal do Entroncamento e a Assembleia Municipal tenham em consideração a precária situação vivida por algumas famílias e, assim, seja deliberada a fixação da redução da taxa de IMI para os casais nas condições exigidas e os mesmos possam usufruir deste benefício que a lei lhes confere. Entroncamento, 22 de setembro de 2015, Assembleia de Freguesia de São João Batista. Pronto, lida esta proposta de recomendação, chegou à mesa por parte da Assembleia de Freguesia de São João Batista. Quem pretende usar a palavra? Pedro Gonçalves, se faz favor. Bem, mais uma vez, boa noite. Bem, eu, como já tinha o meu texto escrito, eu vou, em primeiro lugar, vou saudar uma saudosa unanimidade que aconteceu na Junta de Freguesia de São João Batista, quando aqui as mesmas forças políticas me chamaram de demagogo e fizeram disso como uma bandeira. Afinal, o burro sou eu, porque os demagogos, afinal, fomos todos. Então, é só para a gente acentuar, porque quando a gente usa certo e determinado número de palavras, devemos pensar, quando temos telhados de vidros, não podemos mandar pedras. E parece que mandaram pedras e não caíram em cima do CDS-PP do entroncamento, e ainda bem. Quanto a isso, e quanto ao IMI familiar, eu espero que o Executivo leve em conta a recomendação que foi aprovada nesta Câmara por maioria, onde a maioria que suporta este Executivo votou também favoravelmente. Espero sinceramente que se pense mais nas pessoas e nas famílias do que nas políticas. Espero que se pensem mais no que em vós votaram do que em estratégias políticas. Espero que sejam mais pelas famílias do que por estratégias político-partidárias. Sei como este assunto vos é caro e sei também o que prometeram também na campanha eleitoral. Sei também o que disse o Presidente deste Executivo nestes dias à comunicação social, mas acredito na idoneidade deste Executivo e do seu Presidente. Por isso acredito que se possa ainda voltar atrás com o que disse e possa levar em frente a recomendação que esta Câmara lhe fez chegar com a aprovação da sua maioria, incluindo, como eu disse, a bancada que o suporta. À bancada que o suporta, espero também os eleitos, que foram eleitos com o slogan de uma cidade para as pessoas, que aqui possam trazer e votar favoravelmente à recomendação aqui anteriormente exposta. Porém, e para serem coerentes, sejam coerentes com tudo o que fizeram, com tudo o que votaram e coerentes convosco próprios. Sobretudo com o slogan com que andaram há 2 anos, precisamente 2 anos, com o slogan de uma cidade para as pessoas. Com isto, o CDS-PP não quer ser autoritário, e porque não o pode ser, mas quer chegar a um consenso para que se possa começar a implementar esta medida no entroncamento. Não que seja uma medida simplesmente para degradar as contas, mas que seja uma medida para ajudar algumas pessoas com mais filhos. E que possa-se fazer desta cidade um polo onde as pessoas possam voltar a querer morar cá e que possam vir com as suas famílias morar cá. E onde o IMI seja um dos vários fatores que os possam atrair aqui. E com isto, espero sinceramente que esta recomendação, tanto da bancada do CDS-PP, que já foi trazida aqui com algum tempo para que o Executivo pudesse pensar e estruturar de maneira sem ser em cima do joelho esta recomendação, e esta recomendação que também foi aqui trazida pela Assembleia da Junta de Freguesia, possam ter, acima de tudo, o sim do nosso Executivo, e para isso mostramos-nos disponíveis para poder negociar com o mesmo. Muito obrigado, Sr. Deputado. António Ferreira, faz favor. Nós, de facto, até vinhamos com a ideia de adiarmos essa discussão para quando da aprovação do IMI. Fazia todo o sentido apreciarmos o IMI em conjunto com esta redução, com esta proposta de redução do IMI para as famílias. Fazia todo o sentido. Estamos agora, portanto, a discutir isto. Eu compreendo, isto foi uma iniciativa feita, orientada para as eleições,
É uma iniciativa perfeitamente demagógica, e eu passo a dizer porque é que é perfeitamente demagógica, porque, primeiro, vem-se servir dos meios das câmaras, dos meios financeiros das câmaras, para oferecer uma coisa que não vale grande coisa às populações. Ou seja, isto representa, estudos que já foram feitos, representa para cada criança 6 a 7 euros, em média 6 a 7 euros. Ou seja, representa para uma Câmara como a nossa cerca de 20 mil euros, eu não tenho os dados concretos para a nossa Câmara, mas é capaz de envolver 20 mil euros. Eu digo assim, porquê é que o PSD não devolve os abonos de família às crianças? 20, 30 euros, 10 euros, 20, 30 euros. Porquê é que não devolve às famílias as despesas, a dedução em IRS, em CDRS, as despesas com a saúde, com a educação, com a habitação e com uma série de outras coisas que foram retiradas às famílias? Porquê é que vem exigir que as câmaras façam esse sacrifício quando não podem fazer esse sacrifício? Nós temos aqui uma série temos o empréstimo, temos dívidas em atraso a determinadas instituições e nós temos que ver, por isso é que eu pedi esses dados, ver de facto se a Câmara pode fazer esse sacrifício. E eu entendo que a Câmara até possa fazer esse sacrifício, mas deve fazer com medidas também por parte do Governo a dar esse exemplo, que é dizer assim, vamos restituir às famílias aquilo que roubamos e depois, da nossa parte, a Câmara Municipal faz também um esforço, mesmo que nós não temos capacidade neste momento para fazer um esforço maior. No entanto, chama a atenção de mais uma coisa. Eu não quero ser culpado da Câmara não fazer aquilo que prometeu, ou seja, do PS não fazer aquilo que prometeu, que foi a redução do IMI. E esta medida aqui pode ser utilizada como pretexto para a não redução daquilo que foi uma promessa do PS. Eu espero, sinceramente, que isso não venha a acontecer. E, portanto, vamos votar em conformidade. Mas, dizer o seguinte, isto tem profundas injustiças, tanto sociais como territoriais. Sociais porquê? Nós podemos ter, por exemplo, o Ricardo Salgado, com uma casa como tem, com os filhos que tem, uma redução de não sei quantos % por cada filho. Quanto é que isto representa para aqueles milhões que custaram aquela casa? Quanto é que representa para uma família com 67, 68 mil euros de património, quanto é que representa? Só com um filho. A Assunção Cristas tem 4 filhos. Não sei se a casa dela é luxuosa ou não. Mas isto do ponto de vista social, vem introduzir grandes distorções. E depois vem introduzir mais uma distorção, que é a distorção territorial. Aqui faz uma coisa, no concelho ao lado faz outra. Quando estes impostos são impostos nacionais e que devem tratar os cidadãos de forma igual. Mas, é só para terminar, de salientar que eu acho que, mais uma vez, eu digo, mesmo assim, o ponto pode ser retirado e visto em conjunto com o IMI, com a análise do IMI. Agora, esta discussão nós tínhamos que ter mesmo. Sim, senhor. Senhor Deputado. Fernando Alves, só favor. Bom, eu do discurso do Sr. Deputado do CDS retive esta frase. Mais pelas famílias. Quer que se façam mais pelas famílias. O Sr. Deputado é muito caricato vindo de si, representante de um partido que está no governo com o PSD, que nada ou pouco fizeram pelas famílias, a não ser enterrá-las cada vez mais na pobreza. Portanto, é muito caricato vir com esse discurso. Em relação àquilo que disse sobre a cidade para as pessoas, em relação ao entroncamento, deixe-me lembrar-lhe da tal promessa que ainda agora também a CDU falou, da promessa da redução do IMI, que está em prática pelo atual Executivo desta Câmara e que ainda não chegou ao fim e que quer cumprir. E esta proposta vinda do PSD, que foi levada, como já disse, que é caricata, é muito caricata, porque primeiro o Governo vem, tira tudo, tira o que pode e o que não pode às famílias, depois agrava a questão do IMI, primeiro que tudo, que é da responsabilidade do Governo, portanto as famílias ficam, de facto, numa situação bastante agravada, e agora vem
pôr o ónus nas autarquias. Repare, há um velho ditado que diz: com as botas do meu pai também eu sou um grande homem, permita-me que lhe diga. E, efetivamente, esta coisa do Governo deitar para trás das costas e vir agora com esta proposta que vai interferir nas receitas das câmaras é muito fácil. É muito fácil, mas não esqueçamos, e falemos aqui do entroncamento, que temos uma proposta feita pelo programa, que está para ser posta em andamento, evidentemente. É uma cidade para as pessoas, de facto, o Executivo tem-se preocupado. E, portanto, a bancada do PS teme que esta proposta, e votará também em conformidade, portanto, votará contra esta recomendação, que, a nosso ver, não faz qualquer sentido nesta altura. Até porque consideramos nós que esta é uma medida que o Governo deitou cá para fora, permita uma expressão, um pouco para inglês ver, numa altura destas. Até porque são sempre os mais desfavorecidos que vão ficar prejudicados, e os mais ricos, porque, repare, nós já sabemos que as pessoas mais desfavorecidas nem sequer têm dinheiro para comprar uma casa. Certo? Portanto, eles não vão ser abrangidos, que são aqueles que têm os mais filhos, não vão ser abrangidos por esta medida. Mas sim os proprietários dessas casas. Mais uma vez. Não é, Sr. Deputado? E, portanto, desconhece a lei? Não, não me parece que desconheça a lei. Agora, repare, IMI familiar, 10% para as famílias com um filho, 15% para 2 filhos, 20% para 3 filhos ou mais. Portanto, as famílias mais numerosas são aquelas que, eventualmente, salvo raras exceções, têm capacidade para ter a casa própria, não vão ser abrangidas. E mesmo que fossem, dividindo os 20% pelos 3 filhos ou mais, não me parece que isso vai ajudar, evidentemente que sim. Agora, continuo a achar que se o Governo tinha vontade de ajudar as famílias, coisa que não fez ao longo do tempo que está no Governo, não deveria lançar esta proposta e dar às câmaras, retirar às câmaras receitas, e falando aqui da nossa Câmara do Entroncamento, volto a referir a questão da boa vontade deste Executivo, que no seu programa propôs a redução do IMI, tal como está a pensar fazê-lo, e, portanto, esta questão que já está a fazer, já fez, aliás, já está a fazer e que está a pensar fazê-lo até ao fim. E, portanto, nós não concordamos de todo. Muito obrigado, Sr. Deputada. Luís Grácio tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Devo começar por referir que a tributação do património deve contribuir para a igualdade entre todas as pessoas, todos os contribuintes. E o que aqui estamos a falar é uma situação que não vai em contra essa igualdade, esse tratamento de igualdade. Segundo a Constituição da República Portuguesa, no artigo 113, o sistema fiscal intenta a satisfação das necessidades do Estado e das entidades públicas. E ainda uma justa repartição dos rendimentos e da riqueza. São 4 os grandes agregados que são tratados na questão da justiça fiscal. O rendimento pessoal, conhecido por IRS, os rendimentos coletivos, conhecidos por IRC, e sobre o património, temos o IMI e o IMT. E ainda temos um outro sobre o património que ninguém fala, que tem a ver com as mais-valias e os rendimentos das participações sociais. E sobre o consumo, o IVA. A tributação sobre o rendimento pessoal, que eu aqui vou tratar de uma forma ligeira, só para balizar, tem por designação o combate às desigualdades. Por isso é que ele é progressivo e tem em conta, inclusivamente no seu código, um conjunto de particularidades sobre a vida das famílias, sobre a constituição das famílias. Há um conjunto de despesas, aqui foram referidas, que contribuem para diminuir a sobrecarga sobre as famílias relativamente e quebrar, em certa forma, as desigualdades existentes na sociedade. Tem a ver com a educação, com a saúde, e etc. E outras coisas, também do património. Mas, concretamente, o que aqui está em causa é que, muitas vezes, a nível do IRS, por exemplo, nomeadamente as pessoas que estão no escalão 3, chegam a pagar mais do que aqueles que têm rendimentos de ações do mobiliário, ou seja, de participações sociais e outros patrimónios semelhantes. Mas, como estamos a tratar do IMI, convém aqui referir que a coleta do IMI tem vindo a crescer significativamente.
ao longo dos anos, particularmente desde a reavaliação dos prédios. Aliás, estava prevista até finais de 2014 uma cláusula de salvaguarda por causa da previsão do aumento significativo do IMI, que foi pedido para ela se manter durante este período. Nomeadamente o Bloco de Esquerda fez essa proposta na Assembleia da República e foi recusada pela maioria PSD-CDS. E, portanto, o IMI é um imposto municipal anual que é definido pela Assembleia Municipal, varia entre 0,3% e 0,5% do património coletado, ou seja, do valor do património, e no caso do património urbano, e 0,8% sobre o património rústico. A aplicação prática, na nossa ótica, devia ser da tendência, devia ser aproximarmos o mais rapidamente possível da taxa mínima, como forma de equidade, tratamento de igualdade de todos os cidadãos. E não esta forma, um bocado subreptícia, de favorecer uma parte em detrimento de outra. Já foram aqui aduzidos alguns argumentos válidos, nomeadamente sobre famílias que podem ter muitos filhos, mas têm rendimentos significativos que podem suportar perfeitamente esses encargos. Não é por acaso que adquiriram os prédios, com um valor mais significativo. E, portanto, inclusivamente pode haver o contrário. Pessoas com muitos fracos recursos, sem dependentes a seu cargo, que têm muita dificuldade em pagar o IMI. O que estamos aqui a fazer não é tratar em igualdade os detentores de património, é tratar em desigualdade. Já que foi feita uma referência à questão da demagogia. Esse termo foi utilizado por mim já numa discussão anterior, porque já não é a primeira vez que dizemos isto aqui. De facto, o que esta proposta vem encarregada é de demagogia, não é de mais, não seja isso. E relativamente à questão de que foi aprovada por unanimidade a recomendação da Junta de Freguesia de São João Batista, eu devo referir que no Bloco de Esquerda as pessoas votam conforme a sua consciência, estão completamente à vontade. E, portanto, não fazemos declarações de intenções relativamente a quem vota de maneira diferente daquela que nós propomos internamente, para que isso fique claro. E mais, a nossa proposta, que é uma proposta que já foi apresentada, inclusive, à Assembleia da República, no sentido de que os detentores de habitação própria permanente tivessem uma taxa reduzida face à situação de desigualdade com que isto é tratado. Não se esqueçam também que o IMT desapareceu. O IMT era grátis para as situações de habitação permanente, como sabem, até certos montantes, e grátis para montantes reduzidos. Mas neste momento o que está a acontecer, que são os patrimónios dos fundos imobiliários, ficam com a gratuitidade da transação dos imóveis. Ou seja, comprar e vender é custo zero. E isso, aí é que se devia de ir buscar dinheiro. Estamos a falar de especulação, eventualmente. Portanto, o que nós aqui queremos reforçar é que, quando na Assembleia da República o CDS e o PSD votaram contra a proposta do Bloco de Esquerda, no sentido de uma redução, de uma taxa reduzida para a habitação permanente, deviam ser lembradas as famílias. Não é agora com esta atitude demagógica. Nós compreendemos perfeitamente porque é que se faz esta proposta, nesta altura. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Zé Miguel, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas algumas notas para centrar a discussão. A primeira é que saudar a Assembleia de Freguesia de São João Batista pela decisão tomada por unanimidade, não por ser proposta por A ou B, mas porque mostra uma vontade inequívoca da Assembleia de Freguesia, dos seus representantes da Freguesia de São João Batista, em possibilitar aos cidadãos do município, porque esta é uma proposta que vai ter abrangência para todos os cidadãos, se o Partido Socialista assim entender e quem mais decidir votar, mas saudar a Assembleia de Freguesia por esta recomendação que aqui traz. Sem qualquer questão partidária, nem demagógica, vamos deixar essas discussões de alecrim e manjerona para outros fóruns onde os senhores estejam mais interessados em participar. Depois, sobre a questão do Imposto Municipal do Património. A proposta é muito clara e não tem se nós a devemos discutir aqui ou não. É óbvio que a devemos discutir aqui. Este é o Fórum Municipal onde estudem as políticas da autarquia. Número 1. Número 2, o Partido Socialista ganhou as eleições de entroncamento a prometer que ia reduzir o IMI às famílias, na percentagem que todos viram nos outdoors à época. E sendo que depois foi sujeito àquelas vírgulas e àqueles zeros antes e depois, mas tudo bem.
Entretanto, agora há uma proposta aprovada em sede da Assembleia da República que permite reduzir o IMI às famílias, nomeadamente as famílias numerosas, que são aquelas que têm mais filhos a cargo, mais despesas. A senhora deputada certamente entenderá que as famílias mais numerosas são as que podem ter casa, as outras não podem ter. Como disse na sua intervenção. Mas olha que há muitas famílias numerosas que têm casa e há muitas famílias também que não têm muitos filhos e que também têm casa. E, portanto, esse estereótipo de que uns são os que estão em mais casa, são os que são mais ricos e não sei o quê, é um bocadinho para lá daquilo que é possível nós percebemos aqui, até porque não temos aqui nenhum dado em cima da mesa que nos diga quantas famílias no entroncamento vivem com 3 filhos em casa arrendada e casa própria, ou com um filho em casa arrendada e casa própria, ou com 2 filhos em casa arrendada e casa própria. E, portanto, estamos a fazer essa discussão, já é passarmos para um patamar, essa sim, da demagogia. Depois, dizer que se foi prometido nesta autarquia baixar o IMI, esta é uma ótima possibilidade do Partido Socialista fazer aquilo que prometeu às pessoas. E estamos aqui a discuti-lo todo. Porque quando nós formos aprovar ou não o Orçamento Municipal na próxima Assembleia, o Orçamento chega cá feito. Não é? Chega cá feito. E nós dizemos, sim senhor, aprovamos. Sim senhor, não aprovamos. Sim senhor, concordamos. Sim senhor, não concordamos. Olha, eu mudava ali, olha, eu tirava daqui. Está aqui uma ótima proposta. As bancadas que estão aqui sentadas propõem, de acordo com a recomendação que vem da Assembleia de Freguesia, que seja tido em conta o IMI familiar, ou seja, uma redução no imposto municipal do património dos municípios do entroncamento, que têm 1, 2, 3 filhos ou mais a cargo, para que essa majoração, ou seja, essa diminuição no imposto, seja aplicada imediatamente a partir do próximo ano de 2016. Essa proposta é muito clara, não tem demagogias. A única demagogia que eu vejo aqui é uma coligação claríssima, claríssima, entre aquilo que foi dito aqui pelo Partido Socialista, em que foi dito pela CDU, até me lembro de outras coisas, mas nem vale a pena. É uma coligação extraordinária. Quem vai aprovar esta medida ou não, eu não sei. Os cidadãos saberão mais à frente. Se os grupos parlamentares estão aqui a pensar, se as bancadas, não é grupos, se as bancadas estão aqui a pensar realmente nos cidadãos ou estão a pensar naquilo que têm que reportar às agendas partidárias, ó, senhora deputada, sinceramente que não estou muito importado com isso, mas a senhora deputada levará esse peso para casa quando os seus colegas da escola lhe perguntarem porque é que no entroncamento o IMI familiar é aprovado ou não é aprovado. Se calhar de acordo com o que aconteceu na Câmara de Viana do Castelo em que foi aprovado, na Câmara de Viseu em que foi aprovado e noutros tantos onde já foi aprovado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho mais 3 inscrições em relação a este assunto. 4 inscrições. Não vou aceitar mais inscrições, penso que é esclarecedor. O Manuel Martins, o António Ferreira, o Pedro Gonçalves e o Sr. Presidente da Junta, Ezequiel Estrada. Eu dou a palavra ao António Ferreira, só favor. Só para também recentrar a discussão. Nós até podemos fazer um esforço como Câmara no sentido de aprovar uma situação destas. Agora, não é com a imposição do Governo, nem de longe. O Governo não manda nas autarquias. As autarquias sempre foram dotadas de autonomia para ter as suas políticas. Não é com cortes sucessivos das transferências para os municípios, não é com a diminuição do IMT, que não sabemos exatamente do que é que isto se vai traduzir futuramente. E há uma outra questão. Até agora, as pessoas podiam pedir isenção de pagamento de IMI. O que está previsto neste momento é que, a partir de 15 mil euros de rendimento, as famílias, portanto, 15 mil euros de rendimento e um rendimento patrimonial inferior a 60 mil euros, as famílias ficam automaticamente excluídas do pagamento de IMI, isentas de IMI. Isto vai ter consequências também em termos de receita das câmaras municipais. Eu chamo aqui novamente a atenção que esta questão da reavaliação das casas é importante nós analisarmos também, para termos uma ideia de como é que, qual é a evolução da cobrança de IMI por parte desta Câmara e quais vão ser as receitas nesta área. Não vamos tomar uma posição apressada em relação a uma proposta destas, que para já, eu digo que, sinceramente, as câmaras podem ter o seu papel nisto. Mas o Governo deve dar o exemplo e restituir aquilo que roubou às famílias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Manuel Martins, faz favor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria também ressalvar aqui uma questão que, em relação ao Sr. Deputado Pedro Gonçalves, que o facto de todos termos aceitado unanimemente discutir este assunto não significa que iremos votar a favor ou contra ou abster-nos. Portanto, uma coisa e outra coisa é outra coisa, como diz alguém. E pronto, já todos falaram, e bem, muitos melhor do que outros, não é? Quanto a este assunto, o Sr. Deputado António Ferreira explanou a nossa opinião também, acerca de uma série de questões sobre esta questão do IMI. Tenho a ressalvar apenas que o Sr. Deputado José Miguel Batista falou que havia uma Câmara de Viana do Castelo, segundo me recordo, que votou favoravelmente. Depois esqueceu-se de falar da Câmara de Santarém e do Porto, que são do PSD e votaram contra. Mas pronto, de qualquer forma, pronto, é chamada memória seletiva. Pronto, mas isso fica para outras núpcias. E ainda para referir que em relação ao que mencionou sobre a minha colega de bancada, que não se pode defender porque, devido aos limites impostos, não lhe vai ser dada a palavra, ela pediu-me apenas, e acredito que sim, que ela fará e continuará a fazer tudo o que pode pelos seus alunos, uma vez que ela é professora de ensino especial, ao contrário do Governo, que cortou os apoios ao ensino especial este ano também. Pronto, já agora, só a título de exemplo e um pouco para ilustrar a justiça desta medida social, gostava de referir um exemplo prático que eu conheço, que é um casal que tem, por acaso, 2 imóveis, porque ambos tinham um imóvel antes de se conhecerem, neste momento têm 2 imóveis, vivem num, arrendaram o outro. Arrendaram-no ambos têm filhos de uma anterior relação, e arrendaram-no a um outro casal amigo, que também tem filhos. E estávamos a conversar sobre o assunto e eles diziam, todos satisfeitos, se esta medida for aprovada, maravilha, nós temos dois apartamentos que vão beneficiar do imposto. E dizia o outro que lhes arrendou o apartamento. Então, isso é ótimo, porque assim a minha renda também me vais baixar, porque se vais ter uma diminuição do encargo, isso vai se refletir também a mim, que és o meu amigo. E ele disse, não, quem paga o imposto sou eu. Ou seja, a justiça entre arrendamento e quem paga o IMI não é propriamente uma medida que vá beneficiar todos de uma forma tão linear como isso. Pronto, era quanto a isto, é apenas isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. É um ponto, Sr. Presidente, só uma questão aqui, um ponto de ordem à mesa. Eu já dou então a palavra. Há duas questões para precisar. 2 deputados querem precisar questões, eu vou dar a palavra. Sr. Deputado Pedro Gonçalves, só favor. Sr. Manuel, vir mal preparado é preparado para falhar. Eu vou esclarecer a si, à Dona Fernanda e ao Sr. António Ferreira. É só para a casa de residência permanente. Claramente. Para virem mal preparados para esta Assembleia é uma desonra para mim e uma desonra para esta casa. Não, Sr. Manuel, eu sei, e eu sei o que lhe estou a dizer. Vir mal preparado para uma Assembleia e vir dizer isso é uma desonra para as pessoas que estão aqui a fazer política pela coerência. Por falar em coerência, não aprovámos ainda agora aqui uma ata onde o PS votou favoravelmente à recomendação que o CDS-PP aqui trouxe a esta Câmara a favor da passagem do IMI familiar. Foi votado. Onde é que está a coerência? Não bate a bota com a perdigota. É falta de coerência. É falta de atitude política. A nossa palavra hoje deve ser a mesma amanhã. E quando me apanham, a mim, têm todo o direito de dizer. Agora, quando eu apanho os outros, desculpem, meus senhores e minhas senhoras, isto é falta e é deixar os entroncamentenses desapontados, porque o PS votou favoravelmente, juntamente com a bancada do CDS e do PSD, com o voto contra do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, votou favoravelmente a passagem desta recomendação ao Executivo. Sim, a Dona Fernanda, se não se lembra, lá está, não vi preparado, é preparar para falhar. Ponto número 2.
As famílias, se o governo CDS-PP, PSD teve que subtrair alguma coisa, foi graças ao que o PS deixou para trás. A memória é curta e nós estamos em campanha eleitoral, então querem vir falar. Eu não quero falar disso porque eu sou contra fazer política nacional aqui nesta casa. Terceiro ponto. E voltando a dizer, a lei é clara. Leiam a lei, preparem-se e leiam a lei para poderem votar. Um casal pode ter 20 casas, mas só a residência permanente é que está abrangida pelo IMI familiar. Ponto. E o último ponto, só mesmo para acabar, coerência. Está bem? Coerência. Senhor Deputado, muito obrigado. Eu espero que este alargamento que estamos aqui a ter, depois seja poupado quando discutirmos o IMI em novembro. E é por isso que estou aqui a alongar, para que não fique aqui ninguém nada por esclarecer. Eu peço estamos em período eleitoral. Se algum dos senhores deputados levar a sua intervenção para a questão de política partidária, eu corto imediatamente a palavra. Eu corto imediatamente a palavra. Vamos discutir o que está aqui a ser discutido. E não vamos levar isto para outras questões. É um ponto de ordem à mesa, Sr. Presidente. É um ponto de ordem muito rápido. Foi dito na intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista que a colega não se podia defender. E a minha pergunta, o senhor disse, a minha colega não se pode defender, não lhe é dada a palavra. Eu quero saber porquê é que a palavra não é dada à colega. Mas ninguém disse que era dada a palavra. O deputado do Partido Socialista disse, a minha colega não se pode defender e, portanto, eu vou falar por ela. Eu quero saber porquê é que a colega não se pode defender. Obrigado. Se me permite, é muito rápido. Essa questão foi porque o Sr. Presidente apenas e só mencionou que ia limitar as intervenções às 4 pessoas que estavam já ali e partimos do princípio que mais ninguém iria ter qualquer intervenção, uma vez que, por uma questão de bom senso e de tempo, a palavra, quem já tinha tido a palavra, nomeadamente o Sr. Pedro Gonçalves, o Sr. José Miguel Batista, já teriam tido a oportunidade de falar e a minha colega Fernanda a mesma coisa e, como tal, iríamos ter todos o bom senso de não estar novamente a pedir a palavra e a fazer o que estamos efetivamente a fazer. Pronto. Foi só quanto a isso. E quanto ao Sr. Pedro Gonçalves, aquela questão só para esclarecer, porque agora permita-me, porque se ele pode retorquir a minha intervenção, eu também posso retorquir a dele. Exato, se for preciso, não sei então, Manuel Matosinhos, espere pela sua vez. Espere pela sua vez. Mas é muito rápido. É muito rápido. Não é rápido, não. É quando eu lhe der a palavra. Senhor Deputado... Senhor Deputado António Ferreira. Senhor Deputado António coerentemente, aliás, volta àquilo que foi o início desta reunião, coerentemente propomos a retirada do ponto para ser analisado para aprovação em conjunto com a aprovação da taxa de IMI. É aí que faz todo o sentido aprovarmos ou não aprovarmos, portanto, este ponto. A discussão já foi feita neste momento, era importante, podiam dizer que não houve abertura para a discussão do assunto, o assunto foi discutido. Do nosso ponto de vista, isto faz todo o sentido ser discutido no âmbito com mais informação na altura da aprovação da taxa de IMI. É um requerimento que chega à mesa e eu coloco à votação. Vou colocar à votação o requerimento, não sem antes completar as intervenções que os senhores deputados querem ter. Eu, antes de dar a palavra aos dois presidentes de junta, e nomeadamente ao senhor presidente da junta de São João Batista, ainda vou dar a palavra à Fernanda Alves, que tinha pedido a palavra também. Eu peço que sejam muito rápidos para não perdermos demasiado tempo com esta questão. Sr. Presidente, agradeço-lhe a sua amabilidade. Mas aquilo que eu queria dizer, de facto, já o meu colega transmitiu e ele já explicou o porquê. Mas gostaria de lembrar e gostaria de responder diretamente ao Sr. Deputado José Miguel Batista, que estava tão preocupado que eu ficaria com consciência pesada. Eu não fico, Sr. Deputado. Não, de todo. Sabe porquê? Porque no meu dia-a-dia eu deparo-me com situações tão caricatas que este Governo está, e peço desculpa, Sr. Presidente, está a deitar cá para fora, que quer no entroncamento, quer noutras localidades, limita a intervenção, quer de professores, quer de outros profissionais,
que isto não me tira, não me põe peso na consciência eu estar agora a dizer, sabe porquê? Esta questão do IMI familiar. Não teria qualquer problema em votá-lo se este Executivo Camarário não tivesse já prometido e estar a levar a cabo a redução do IMI para todas as pessoas. E, portanto, repare, mais uma redução, é assim, quando chegar à altura que este Executivo traga à discussão esta Assembleia, nós aí votaremos em conformidade. Agora, neste momento, aquilo que lhe posso dizer, e que acredito e que sabemos todos nós aqui, o Sr. Deputado também cá estava, nas últimas Assembleias, tal como eu e os meus camaradas de bancada, portanto, o IMI, houve esta promessa por parte do Executivo, está a ser cumprido, intencionalmente é para levar a efeito até ao final do mandato. E, portanto, esta questão do IMI familiar, pensamos nós que não vem beneficiar, em grande parte, todas as pessoas, vem beneficiar alguns. E no caso do entroncamento, e uma vez também não temos dados, portanto, não me parece que esta seja uma boa medida agora. Muito obrigado. Esta é a nossa posição. Sr. Deputado Marques Geração, faz favor. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Relativamente a este assunto que está a ser discutido, quer dizer, aqui o Sr. Deputado José Miguel Batista disse se ia discutir esta questão. Eu acho que não tem a ver com o se, tem a ver com o quando. Tem a ver com o quando. É que é muito oportunista em termos nacionais, e peço desculpa por falar em termos nacionais, mas isto é uma tentativa de política local que tem contornos nacionais. Tem contornos nacionais porque, como já foi dito aqui, nomeadamente pelos colegas tanto da CDU como do PS, existe uma grande necessidade por parte do Governo, que é liderado pela coligação CDS-PP e pelo PSD, em mostrar algumas benesses para a população. Já que essas benesses não são dadas a nível nacional, já que não se dá a cara a nível nacional, na medida de realmente ajudar a população e ajudar as pessoas, não, tenta-se mostrar a nível local pequenas migalhas aqui e além que possam ter algum contorno e que se possa falar na comunicação social. Basicamente é isto que está a acontecer. Portanto, basicamente é demagógica e populista esta proposta. Porquê? Porque a condição para que haja um fluxo dentro do orçamento consiga, portanto, de uma certa forma, amenizar o custo que teria esta medida, é uma condição que não se põe. Quer dizer, porque é que terá que ser em relação ao número de filhos por família? A minha questão tem a ver com a condição que é posta em relação a esta proposta. Nós temos professores que dão aulas fora do entroncamento, moram no entroncamento, dão aulas fora do entroncamento, têm que ficar fora do entroncamento, têm que pagar um aluguer ou numa casa fora do entroncamento e não têm nenhum apoio. Têm que pagar do seu próprio bolso. Essas famílias, essas pessoas, esses cidadãos do entroncamento que têm que pagar um aluguer lá fora, também gostavam de ver o seu IMI reduzido. Porque é que se vem, nesta altura, se vem propor uma proposta, se vem fazer uma proposta que poderia ser discutida na próxima sessão. Faria mais sentido, do meu ponto de vista, discutir as coisas todas na mesma altura, não é? Não é agora, quer dizer, a uns quantos dias antes das eleições, vir tentar dar uma migalha, embelezar esta situação toda como se fosse uma grande proposta que iria afetar grande parte da população do entroncamento, quando na realidade não vai. A verdadeira proposta que tem que surgir aqui tem que vir do Governo. Não pode vir das autarquias. Tem que vir do Governo, porque as autarquias, como já foi dito, estão com um garrote enorme a nível financeiro e não se podem dar ao luxo de aprovar propostas que não vão ter um impacto a nível local. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Zé Miguel, para terminar, da bancada do PSD. Para terminar, Sr. Presidente. Então, para a doutora Fernanda, a única coisa que me preocupava era se não lhe era dado o direito de responder. Sobre o que a senhora deputada diz ou não deixa de dizer, estou muito pouco importado. Agora, nesta Assembleia, enquanto eu aqui estive, não me lembro nunca não ser dada a palavra a alguém. Houve alguns contratempos, já sei, em algumas Assembleias passadas, em que o Sr. Presidente não terá visto alguém que pediu a palavra. Mas não me lembro ninguém que se queira
queira responder a uma intervenção que tenha feito, não tenha sido dada a palavra. E, portanto, isto é que não percebeu o que o seu colega de bancada tinha dito quando disse que a senhora não se tinha podido defender. A questão é só esta, eliminada. E não percebi o riso que ouvi, mas também não vou dar muita importância. Depois, disse a senhora Presidente que se para com muitas situações caricatas. Então, olha, aqui está mais uma. Está a ver? Então, a situação caricata é o Partido Socialista a não querer aprovar uma possibilidade de reduzir o IMI às famílias. Cá está. E esta é protagonizada pela senhora deputada. Muito bem. Escusa de fadas que se passam lá na sua escola, que diz que existe. Olhe para esta que a senhora está a fazer. Não sei se com ordens, porque quer, mas isso também não temos nada a ver. Depois a senhora deputada mete todos no mesmo saco. São ricos, são pobres, não interessa. É tudo igual. Portanto, para a senhora deputada não interessa. O que interessa é que o IMI exista para todos igual e que seja baixinho de diferença, que é para não haver receitas nenhumas. E, portanto, assim é que nós estamos bem. E assim vamos continuar muito bem. Só queria dizer isto. Porquê é que a discussão veio agora? Não fui eu, nem foi a bancada do CDS, nem do PS, nem da CDU, nem do Bloco de Esquerda, trouxe esta discussão aqui. O Sr. Presidente informou no princípio da sessão que tinha recebido esta recomendação e deliberou com o Sr. Presidente se se trazia aqui para ser discutida. E esta Assembleia aceitou discuti-la. Não fui eu que a trouxe aqui. Ela vem aqui para discussão. Não há aqui aproveitamento político nenhum. Se os senhores querem fazer um aproveitamento político porque estamos a 6 dias de eleições legislativas, é um problema que não me assiste. Agora, o Sr. Presidente disse taxativamente que não queria ninguém a expressar-se politicamente sobre eleições legislativas. E tudo o que eu vi foram muito poucas intervenções em que não houve sentido patriótico para além do municipal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Manuel Martins, muito rapidamente. É muito rápido. É apenas apenas e só para responder àquilo que o deputado Pedro Gonçalves disse sobre a nossa falta de preparação. Está gravado. Se quiser ir ouvir, pode ir ouvir. O exemplo que eu dei, e está gravado, pode ir ouvir, era de um casal composto por 2 pessoas, cada uma delas com uma casa, em que eles não eram casados, eles não são casados, entende? Cada um deles tem a sua residência numa morada diferente. Eles não são casas que vieram de relações anteriores, cada um é proprietário de uma das casas e a lei não consegue dar a volta a isso, como em muitas outras, a lei não é perfeita, permanente, desculpe. E como é que o sistema consegue perceber que não é residência permanente de uma pessoa? Manuel Martins, não, senhores deputados, não senhores, só uma coisa, desculpem lá, senhores deputados, não vamos entrar aqui nos exemplos, na casa da minha tia, da minha avó, da minha prima, por favor. Os assuntos são demasiado sérios, tem que ser visto como a política de verticalidade. Ou queremos, ou aceitamos, ou rejeitamos porque não gostamos e achamos que é injusta, não custa nada. É tão simples quanto isto. Agora eu vou dar, para terminar, a discussão está feita e eu vou dar a palavra a ambos os presidentes de junta para falarem sobre as suas freguesias. Senhor Presidente de Junta de Freguesia Nossa Senhora de Fátima, faz favor. Ora, muito boa noite a todos, muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas aqui assim algum esclarecimento, não aqui na confusão da discussão disto e da votação ou não da apreciação, mas dar aqui alguma informação que possivelmente será do desconhecimento da maioria dos deputados nesta Assembleia. Do IMI, cobrado 1%, e foi conseguido através da Associação Nacional de Freguesias, do qual eu faço parte enquanto dirigente, 1% do IMI cobrado remete-se para a freguesia do urbano, é entregue ao orçamento, ou seja, vai reforçar o orçamento das juntas de freguesia. Sabiam disto? Possivelmente não sabiam. Que o IMI rústico, a 100%, vai a 100% para as freguesias. Então, quero dizer com isto que a freguesia de Nossa Senhora de Fátima, que teve a Assembleia no dia a seguir, se calhar teve o privilégio ou foi excluída na apresentação desta recomendação relativamente a isto. Esqueceram-se ou então descuidaram-se ou não quiseram. E, possivelmente, poderá haver aqui alguma situação que possa ter a ver com isso. É que a freguesia de Nossa Senhora de Fátima, do IMI cobrado, recebe cerca de 16 mil euros por ano. E estes 16 mil euros por ano foi compromisso da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, em sede de reunião com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, que iria ser todo remetido para benefícios de obras
públicas e bem-estar das famílias. Ou seja, os 16 mil euros têm um retorno às famílias, através da aplicação, ainda hoje, mobiliário urbano, pintura de escolas, bens às famílias carenciadas, bolsas de estudo. Estes 16 mil euros revertem em favor das famílias por este processo. Não sei se isto é algum contributo para a vossa discussão, mas foi uma postura, não sei se foi isto que condicionou a não intervenção dos elementos da Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima e que, efetivamente, não se pronunciaram nem apresentaram qualquer recomendação. E foi feito um dia depois. No entanto, fica aqui assim, a Freguesia de Nossa Senhora de Fátima sente-se completamente disponível para fazer este retorno e mantém essa situação e penso que está completamente esclarecido que as freguesias têm uma possibilidade de ter um comportamento relacionado com aquilo que o Sr. Deputado da CDU, António Ferreira, portanto, que avaliou que seriam, no caso do entroncamento, cerca de 20 mil euros, só a freguesia de Nossa Senhora de Fátima, vai tornar possível esse retorno na ordem dos 16 mil euros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Rui Maurício, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Todos já aqui disseram que não vão falar de política nacional, mas todos têm dado mais chega no fim de contas, o que não se percebe muito bem. Mas eu não vou passar por aí. Eu apresento aqui um documento, é pedido da Assembleia de Freguesia de São João Batista, um documento que, se tivesse bem feito e se o Poder Central, de facto, não cortasse as verbas constantemente ao Poder Local e este documento tivesse bem feito, era capaz de ser engraçado ser discutido a sério e levar a sério. Assim eu penso que não pode ser levado a sério. Porque uma família, como já foi dito aqui, uma família com 3 filhos tem menos benefício que uma família com um filho. Não percebo bem porquê, como é que o documento está redigido, aqui qualquer coisa, não funciona bem. Em relação aos idosos que também têm casas, também têm IMI para pagar, idosos, todos eles, a grande maioria deles a ganhar pouco, reformados e pensionistas, também não é contemplado no documento. Em relação a ricos e pobres, o documento não fala nada. Eu não estou agora aqui a ver o documento não fala nada. Sim, mas não fala nada em ricos e pobres. Portanto, se for uma pessoa abastada, se tiver 4, 5 ou 6 filhos, tem os 20%, mas se for uma pessoa sem dinheiro nenhum, tem 4 ou 5 filhos, aí tem a mesma coisa que o outro, de facto, não necessita. Portanto, eu peço que o documento, como ele está, não tem pernas para andar, e não faz sentido, na minha opinião, não faz sentido como Presidente de Junta, e eu limitei-me a vir apresentar um documento da Assembleia de Freguesia e não da Junta, do expedido da Junta de Freguesia. Na minha opinião, este documento, de facto, como está, não tem pernas para andar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só desempenhou o seu papel e fez muito bem. Provocou esta discussão enorme na Assembleia, que é sempre aliciante e interessante. Discutido que está esta questão, eu vou colocar, porque chegou o requerimento à mesa, para que o documento, para que esta recomendação não seja votada. Por parte da CDU, apresentou a proposta para que fosse feita a discussão, mas não fosse feita a votação. Eu coloco... António Ferreira, faz favor. Não fosse votada, mas que pudesse ir, na altura da discussão do IMI, novamente... Não. Sim, é claro. Aliás, com redução de tempo, porque já aqui discutimos muito o IMI, portanto, em novembro será retirada a palavra aos senhores deputados. Eu coloco à consideração quem não concorda que este documento seja votado. Quem não concorda? Eu estou-me a entender. Então faça a pergunta de outra forma para que se possa compreender. Quem entende que se deva votar este documento hoje, manifeste-se. Quem se abstém? Foi rejeitada a votação deste documento, embora tivesse tido uma ampla discussão nesta Assembleia. Sr. Deputado Pedro Gonçalves, faz favor. Só 2 observações. Para afastar esta proposta das eleições dia 4 de outubro, o CDS-PP propôs este que está aqui, que foi votado favoravelmente pela maioria, que aqui está e que votou hoje contra, na Assembleia de Abril. Que fique ciente que o CDS-PP, para se descolar do que tão dito hoje foi acerca
oportunidade ou não desta medida, o CDS-PP trouxe aqui oportunamente em abril. E segundo, os portugueses, os entroncamentenses, que ficam a saber hoje que a palavra do PS nesta Assembleia não é a mesma que foi há 4 meses e que a coerência não é existente pela parte da bancada do PS. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Luís Graça, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Votamos, foi rejeitada, vai ser discutida novamente, mas uma questão é certa, não havia nenhuma proposta de recomendação. Esta Assembleia era só uma informação de uma proposta da Junta de Freguesia. Nem compreendo porque é que foi votado. António Ferreira, faz favor. Votamos porque nós necessitamos de mais elementos para analisar esta situação. Nós tínhamos pedido esses elementos ao Sr. Presidente, entretanto não foi conseguido em tempo útil. Compreendo porque também a análise do IMI não vai ser feita hoje, ou seja, a taxa de IMI não vai ser definida hoje. Portanto, esses elementos, quando vierem com a aprovação da taxa de IMI na devida altura, e, portanto, estaremos em melhores condições também para analisar toda esta situação. Muito bem, muito obrigado. Continuando, chegaram à mesa duas recomendações. Eu peço silêncio, se faz favor, já vai a hora muito avançada e portanto, vê-se que se conseguimos criar aqui alguma dinâmica para recuperar o tempo que o IMI nos roubou. Relativamente a duas recomendações por parte da CDU e por parte do Bloco de Esquerda. Elas praticamente têm o mesmo conteúdo, embora são muito semelhantes nos objetivos que pretendem. Não sei, se calhar a votação, eu iria propor que cada um apresentasse e lesse a recomendação a esta Assembleia e depois que fizéssemos uma votação única para as duas recomendações ao mesmo tempo. Juntamente com esta questão, fiz chegar a todos também, porque a CDU achou de interesse chegar a todos, o documento da Associação Nacional de Municípios Portugueses em relação à crise dos refugiados. A posição que a Associação Nacional dos Municípios Portugueses tomou em relação a esta questão dos refugiados. Eu penso que esta metodologia é correta, haver aqui a leitura das duas recomendações e depois, atendendo ao teor e atendendo aos objetivos únicos que são pretendidos com as recomendações, que seja feita uma única votação para as duas. Dou a palavra à CDU, se faz favor. Boa noite a todos. Então vou passar a ler a recomendação da CDU, que todos os deputados têm já na vossa posse. Então a nossa recomendação diz o seguinte: sobre a situação dos refugiados e imigrantes na Europa. Face à dimensão do drama humano do movimento de refugiados e imigrantes oriundos de várias regiões do continente africano e Médio Oriente, a CDU, primeiro, realça que estes movimentos migratórios e de imigrantes são autênticas fugas à pobreza, à guerra e à morte. As centenas de milhares de seres humanos e de famílias inteiras que arriscam a vida em luta pela sobrevivência carregam consigo histórias dramáticas de vida. O seu inalienável direito à vida e à dignidade é um princípio basilar consagrado na Carta das Nações Unidas. Segundo, sublinha que esta dura realidade é uma dolorosa demonstração do caráter desumano, explorador e agressivo do sistema dominante, o capitalismo, e tem causas irresponsáveis. Os processos de desestabilização em vários pontos do globo, as guerras de agressão imperialistas, a política de domínio económico e de saque dos recursos naturais. Terceiro, considera que o Estado português deve, por razões humanitárias e por obrigação constitucional, tomar medidas para dar o devido acolhimento a refugiados e imigrantes numa expressão de solidariedade do Estado português para com os povos vítimas das agressões e políticas anteriormente já referidas. Um acolhimento que permita a integração plena nos planos social, económico, laboral, dos direitos à saúde e à educação. Quarto, deplora a forma como a União Europeia reage a esta realidade, identificando no direito à sobrevivência de milhões de seres humanos uma ameaça, abrindo campo ao racismo, à xenofobia e às ações criminosas de grupos fascistas. Deplora a visão total, discriminação na resposta a dar aos problemas humanitários colocados a pretexto da distinção entre refugiados e migrantes.
entre refugiados e imigrantes e condena frontalmente as visões e declarações, nomeadamente de partidos políticos portugueses, que a pretexto do drama humanitário criado pelas políticas dos Estados Unidos, da NATO e da União Europeia, apontam o caminho nas novas aventuras militares no Médio Oriente e no continente africano. Quinto, considera que a resposta necessária a esta situação passa obrigatoriamente pelo respeito dos direitos humanos, incluindo sociais e laborais, e do direito dos povos ao desenvolvimento. Considera ainda a resposta necessária pelo abandono da política de repressão e de militarização desta questão, que apenas aprofunda as causas e alimenta as redes de imigração ilegais, pelo desenvolvimento de uma política humanitária e de apoio aos refugiados e de respeito pelos direitos dos migrantes e pelo combate às causas da imigração em massa, ou seja, pelo fim das políticas de guerra e ingerência, pelo fim das políticas neocoloniais de exploração dos povos e países da África e do Médio Oriente, e ainda pelo respeito da soberania e independência dos Estados, pelo decidido combate à pobreza e por políticas de real solidariedade e cooperação para o desenvolvimento dos países economicamente menos desenvolvidos. Portanto, face ao exposto, recomendamos ao Executivo da Câmara Municipal que, no quadro de um plano da responsabilidade do Estado Central, se integre no esforço de integração destas vítimas, honrando as tradições, solidariedade e humanismo do povo do nosso concelho. Muito obrigado, Telma. Passo a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Marco, para apresentar a recomendação do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa recomendação é a seguinte. A guerra está a empurrar para a Europa milhares de pessoas que apenas pretendem sobreviver. São pessoas comuns, vítimas de ditaduras e de crueldade, ameaçadas de morticínios que tantas vezes já vitimaram familiares, amigos e companheiros de trabalho. A muitos, as bombas já destruíram a própria casa e obrigaram-nos a percorrer milhares de quilómetros em busca de um teto e de uma terra que lhes proporcione uma vida em paz. A solidariedade é devida a seres humanos que tanto sofrem, privados das suas vidas nos seus países. De resto, a Convenção de Genebra obriga os Estados signatários, como Portugal, a acolher e proteger quem foge da guerra. Para este esforço de solidariedade aos refugiados, têm vindo a contribuir as famílias, organizações humanitárias, igrejas, autarquias e, naturalmente, o Estado português. Fazendo jus à sua identidade de terra de acolhimento, o entroncamento não deve ficar à margem deste esforço nacional. A Assembleia Municipal do Entroncamento, reunida em sessão ordinária na data de 28 de setembro de 2015, recomenda à Câmara Municipal que mobilize vontades e recursos para que também a cidade do Entroncamento participe no movimento nacional de solidariedade que, de norte a sul, vem desenvolvendo ações de acolhimento a refugiados de guerra, o qual, no nosso concelho, poderá ser igualmente a sua expressão. Muito obrigado. Não sei se sobre este tema alguém pretende usar a palavra. José Miguel, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre as duas recomendações, eu faria a proposta de que elas fossem votadas em separado pela seguinte metodologia. São duas recomendações absolutamente distintas não só naquilo que propõem, mas em toda a orientação que lhes é dada. A moção do Bloco de Esquerda é uma moção que, a recomendação, aliás, vem no sentido daquilo que todos nós pugnamos, que é as instituições e a sociedade civil se organizem para que possa dar uma resposta credível e à altura, mas não só todos aqueles que agora estão numa situação de aflição, porque parece que nos fica bem dizermos nesta altura que temos que acolher todos bem, aqueles que vêm e que estão mal. Nós temos muita gente mal cá também. Há sempre em todas as sociedades. Temos que acolher aqueles que estão fora. Nós não nos podemos esquecer de uma coisa. O nosso país foi um país em que houve muita imigração, há muitos anos atrás. Houve imigração nos anos recentes, novamente. Não nos fica nada mal saber acolher os outros. Fica-nos até um bocadinho mal, muitas vezes, muitos comentários que são feitos. E, portanto, a nossa missão é saber recebê-los e dar-lhes a paz e a estabilidade que eles não conseguem ter no país deles. Por outro lado, a recomendação da Coligação Democrática Unitária é toda ela uma ode à sua própria ideologia, contra a NATO, contra os Estados Unidos. Eu sei, Sr. Vereador, eu sei que é a sua ideologia,
lamentavelmente não é a minha e, portanto, não pugnamos dos mesmos princípios políticos. Certamente cívicos, talvez, mas políticos não. E, por isso, a moção que nos apresentam aqui faz uma confusão enorme entre aquilo que são refugiados e aquilo que são imigrantes. Mistura os conceitos da xenofobia com a guerra. Sr. Presidente, é uma baralhação total de conceitos que não faz algum sentido e, portanto, eu solicito que as duas recomendações sejam votadas em separado para que possamos fazer a votação de acordo com o que pretendemos. Muito obrigado. Se houvesse alguma oposição, portanto, seriam sempre votadas em separado. Mas, de qualquer forma, a discussão é feita conjuntamente. Em relação a este assunto dos refugiados, as recomendações, quem mais pretende usar a palavra? Fernanda, faz favor. Bom, eu penso que já tudo foi aqui dito, realmente. Esta é uma situação que nos preocupa a todos. Portugal, enquanto membro da União Europeia, portanto, faz todo o sentido que esta questão dos refugiados também nos abranja a nós. Relativamente à questão da recomendação, evidentemente ninguém pode ficar indiferente a esta situação que os refugiados estão a passar. Ressalvar, entretanto, que a recomendação da CDU fala que num quadro de um plano de responsabilidade do Estado Central se integre, portanto, a Câmara Municipal, no esforço de integração destas vítimas. É evidente que, tanto quanto nos parece, o Executivo tudo faria e faz sentido que assim o faça para levar por diante portanto, o que estaria aqui estipulado. Em relação à recomendação do Bloco de Esquerda, recomenda à Câmara Municipal que mobilize vontades e recursos. Eu penso que, a nosso entender, se a Câmara assim o entender, e penso que faz todo o sentido, não irá contra esta recomendação, faz todo o sentido Muito que ela bem. apareça. Muito obrigado. António Ferreira, faz favor. Eu só dou aqui um testemunho de um amigo meu, sírio, de origem curda, que vivia na Síria, vivia numa cidade onde havia judeus, onde havia cristãos, onde havia muçulmanos. E eles frequentavam as festas de uns dos outros, em paz, sem preconceitos. Esta guerra vinda de fora, aquilo que ele me diz frequentemente, esta guerra vinda de fora destruiu tanto a vida dos muçulmanos, como dos judeus que lá viviam e como dos cristãos que lá viviam. Dizer o seguinte, estes meus amigos, que eu conheço há longos anos, que foram estudantes comigo, neste momento estou completamente aliviado porque eles conseguiram sair da Síria, estão neste momento na Alemanha, mas dizem uma coisa: querem voltar para o seu país o mais depressa possível para reconstruir o seu país. Eles sabem, no entanto, que não é possível aquela convivência que existia anteriormente. E estas questões das guerras têm causas e têm efeitos. É isso que o nosso documento diz. Quais foram as causas e quais foram os efeitos sobre aquelas populações. Muito obrigado. Pedro Gonçalves, faz favor. Bem, eu concordo em absoluto com o que o José Miguel Batista disse acerca da separação das duas recomendações. Fico um pouco estupefacto destas recomendações virem agora, quando eu sei, porque estive presente na última reunião de Câmara, que já existe uma deliberação por parte da Câmara Municipal de entroncamento. Não uma deliberação, mas existe uma vontade, uma de intenção. Muito obrigado. As recomendações vêm agora, no sentido de... Porque a Assembleia ocorreu agora, não é? Pronto, se chegar a hoje. Mas eu tenho a certeza absoluta, e também sei que a Câmara, este assunto não é tábua rasa para a Câmara, e provavelmente o Sr. Presidente da Câmara, até quando for no fim da sua intervenção, poderá, em relação a este assunto, se calhar dizer-nos alguma coisa, se tiver por conveniente. Mais alguém pretende usar a palavra? Penso que não. Então coloco à votação a recomendação da CDU. Quem vota contra?